Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto Ultimate Makin Shinobi capítulo 22. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 22. Foram necessários 4 dias, até que Naruto conseguisse enfrentar os robôs de igual para igual. No entanto, ele não conseguiu derrotá-los, mas esse não era o objetivo do exercício. A meta era que Naruto fosse capaz de enfrentá-los e se manter firme por um longo período. Normalmente, ele continuaria até derrotar os robôs, mas estava com pouco tempo. 8 dias se passaram e agora ele tinha 6 dias até sua revanche com Wabizuki. Então ele passou para a próxima etapa do seu treinamento. A porção de movimento contínuo. Quem vai trouxe um caminhão com capacidade para 5 toneladas, enquanto Jinse forneceu um caminhão para transportar os robôs. Quem vai ajudou Naruto a amarrar correntes e cabos em volta de sua armadura, prendendo ao caminhão. Assim que tudo estava pronto, Naruto tentou puxar o caminhão, o que foi uma tarefa árdua, já que, além das 5 toneladas, ele estava puxando o próprio caminhão, que pesava mais de 6.350 kg, e considerando que a armadura agora tinha uma resistência 15 vezes maior que a da Terra, Naruto estava puxando um total de 6.500 kg. Levou cerca de 1 minuto para o caminhão começar a se mover. Percebendo que Naruto precisava se acostumar com o peso do caminhão primeiro, quem vai decidiu adiar a inclusão dos robôs, para grande desgosto de Naruto. Naruto levou metade do dia para se acostumar com o caminhão. Levou algumas horas para se adaptar ao seu estilo de luta. Ele então começou a levantar o caminhão como um aquecimento extra, e decidiu que esse seria seu aquecimento habitual por enquanto. Embora Naruto tivesse sugerido algo melhor para seu treino de levantamento de peso, ele pediu a quem vai para construir uma máquina com um bloco gigantesco, cujo propósito era tentar esmagá-lo, para ajudá-lo a aumentar sua força e capacidade de levantar peso, especialmente com a gravidade da Terra multiplicada por um fator. O olhar apático de quem vai foi suficiente para expressar sua opinião sobre o assunto. No restante do dia, os robôs foram incluídos, e Naruto sentiu muita dor naquele dia. As surras, o peso insano para carregar, a crescente diminuição de energia. Tudo era uma tortura. Literalmente. 3 dias depois, os amigos de Naruto finalmente ganharam um dia de folga. Como Tenshinhan estava os fazendo trabalhar até a exaustão, o ancião Shinatsu decidiu ser generoso e liberá-los. Eles vieram após uma reunião para ver o progresso de Naruto e ficaram chocados e impressionados ao vê-lo realizar uma tarefa incrível enquanto se movia a uma velocidade vertiginosa, desviando dos ataques dos robôs e desferindo seus próprios golpes, que ou acertavam os punhos enluvados dos robôs ou seus corpos, deixando marcas. Embora ele levasse alguns socos aqui e ali, os robôs chegaram a lançar raios contra ele, eletrocutando-o e atravessando seu corpo, apenas para que os ferimentos cicatrizassem um pouco depois, derrubando-o no chão. Mas, geralmente, ele deslizava ou rolava para trás e avançava ou saltava em direção aos robôs para enfrentá-los novamente. Naquela época, Naruto estava lidando com 25 vezes a gravidade da Terra e puxando um total de 145.000 libras. Ele juraria que ouviu Quengo dizer: "Caramba, isso é coisa de Dragon Ball Z." Quem vai deu-lhe uma folga, a qual ele estava prestes a dizer um sonoro não e continuar, mas decidiu aceitá-la, já que não tinha passado tempo com os outros, considerando que estava dedicando todo o seu tempo livre ao treinamento para enfrentar Wabizuki. No 5º dia, ficou decidido que a armadura finalmente seria removida e Naruto mostraria seu novo poder. Os resultados foram fenomenais. No alto do monte Amanoara, Wabizuki aguardava no centro com sua Rizoku Kurai embainhada pressionada contra o chão, com as mãos sobre o pomo. Seus olhos estavam fechados, ouvindo a brisa suave enquanto respirava calma e silenciosamente. Seu peito imóvel enquanto seus pulmões absorviam oxigênio. Ele estava esperando pacientemente há horas pela chegada de Naruto.
Apesar de sua aparência calma e estoica, ele ansiava por este dia há muito tempo. Já fazia tanto tempo que Vabizuki não travava uma batalha a ponto de quase perder. Isso lhe trouxe uma nova emoção, um desejo que sentia muita falta, a vontade de se tornar mais forte. Ao ouvir a verdade de Toshiyuki Rin, Vabizuki soube que a única pessoa capaz de reacender sua vontade e sua motivação para se aprimorar seria Naruto. O loiro provou isso em seus encontros anteriores. Primeiro, sentiu o poder extraordinário do primeiro confronto. Depois, conseguiu acertá-lo. E, no último, levou Vabizuki a um ponto crítico, onde, se continuassem, ele teria que usar todas as suas forças, empregando cada gota de poder restante para vencer. Agora eles lutarão até se fartarem. Sem restrições. Desde a última batalha, Vabizuki vem treinando para este dia. Nenhum homem comum conseguiria lidar com o que eu fiz para chegar a este ponto. Vabizuki havia chegado à sala de monitoramento do castelo de Mayonaka Munshakai. A Naime correu até ele e o abraçou pelo pescoço. Pode parar agora, disse a Naime. Vabizuki olhou para ela, sabendo que ela não deixaria isso passar. Vabizuki vinha usando sua força para se manter de pé, mas agora se permitiu aceitar as consequências da batalha enquanto a Naime se certificava de que ele não caísse. Ele se curvou, com os joelhos dobrados, o corpo todo tremendo de dor, enquanto o ferimento em seu torso continuava a sangrar. Que pena que a batalha acabou. Eu queria muito ver as lendárias chamas da profecia, disse Ana Belinda com um sorriso. Ival a encarou, mas quando ela se virou para ele, ele imediatamente desviou o olhar, tremendo de medo enquanto suava frio, seu rosto demonstrando pavor típico de anime enquanto empalidecia. Ele se livrou do medo, embora tenha levado uns 12 segundos para pensar, e foi ajudar sua amiga. Vamos te levar para sua cama, cara, disse Ival enquanto envolvia o outro braço de Vabizuki em volta de seu pescoço. Mulher cobra, disse Vabizuki, chamando a atenção de todos. Eu tenho um nome, disse Ana Belinda. Vabizuki permaneceu em silêncio. Você me magoou profundamente, Vabizuki-kun, disse Ana Belinda, fazendo beicinho e dando um tapinha leve no peito. Ouvi dizer uma vez que vocês têm planos de fazer um quarto especial, disse Vabizuki. Ana Belinda sorriu amplamente, sabendo de que quarto ele estava falando. Ah, sim. Eu gostaria de prepará-lo, mas preciso de uma última coisa para completá-lo, e você tem. Disse Ana Belinda, levando a mão ao queixo enquanto umedecia os lábios. Vabizuki olhou fixamente para ela e, em seguida, ergueu o dedo indicador, fazendo com que uma chama negra pura surgisse na ponta, o que provocou olhares nervosos e temerosos em Anaime e Ival. Os dois não o temiam. Não. Eram as chamas que os assustavam. As chamas do presságio. Vabizuki se recuperou rapidamente após receber uma injeção de um líquido em suas veias que auxiliou seu fator de cura. Agora completamente vestido, exceto pelo chapéu e casaco, ele estava em frente à porta do quarto especial de Ana Belinda. Planejei isso para um procedimento especial no futuro, para meus experimentos, mas por enquanto acho que posso deixar você usar como uma sala de treinamento especial, disse Ana Belinda antes de virar a cabeça para Vabizuki. No entanto, não é um pouco perigoso até para você passar por isso? Quero dizer, a dor que você sentirá e, pelo que ouvi, sua habilidade especial causa danos muito graves, disse Ana Belinda com um sorriso enquanto pressionava o dedo indicador contra o queixo. Como portador das chamas, não sofrerei como vítima. Tudo que sentirei será a dor que elas infligem. A única preocupação real deve ser se elas começarem a se mover sozinhas. Posso mantê-las no lugar por um tempo, mas até eu posso perder o controle e desmaiar. Então, quando isso acontecer, vocês terão os procedimentos para cancelá-las. Não. Na verdade, não. Pelo que vi, não dá para apagar as chamas, mas dá para contê-las. Eu elaborei um plano de contingência caso a situação saia do controle. Embora nem eu tenha certeza se minha tecnologia consegue contê-las, disse Ana Belinda. Vabizuki permaneceu em silêncio antes de avançar, assim que a porta se abriu e ele entrou na sala. Forte e determinado.
Não deveria esperar menos de você, disse Ana Belinda enquanto a porta se fechava. Não me admira que você valorize um Naruto-kun. Wabizuki estava no centro da sala. Ele ergueu a mão direita, que foi imediatamente envolvida por chamas negras e puras, e então a golpeou contra o chão, fazendo com que o fogo se alastrasse até consumir toda a sala. Wabizuki rangeu os dentes ao sentir a dor excruciante consumir seu corpo. Ele nunca havia sentido uma dor tão intensa, nem sequer parecida com aquela. Sem dúvida, aquelas chamas que ele possuía ardiam mais intensamente do que qualquer outra existente. Suportarei esta dor. Ultrapassarei meus limites e avançarei, para que possamos nos encontrar no mesmo caminho, pensou Wabizuki enquanto cerrava os dentes com ainda mais força. Os olhos de Wabizuki se abriram lentamente, e ele percebeu que estava no chão, que estava branco novamente. Eu desmaiei. Pensou Wabizuki, piscando os olhos. Ele então se ajoelhou, com os olhos fechados, mas ao abri-los, viu um par de saltos brancos e pernas pálidas. Não preciso de mais do que um segundo para saber quem é, pensou Wabizuki, olhando para cima e vendo Ana Belinda sorrindo para ele. Ah, que bom que você ainda está conosco, disse Ana Belinda com um sorriso que, por dentro, arrepiou Wabizuki. O que aconteceu com as chamas? Perguntou Wabizuki. Ah, sim. Bem antes que o poder pudesse consumir seu corpo, eu tinha esses pequenos buracos no chão que absorviam as chamas e as transportavam, informou Ana Belinda. Para onde? Perguntou Wabizuki, com os olhos semicerrados. Ana Belinda tirou uma pequena bola transparente entre o indicador e o dedo médio. Wabizuki encarou a bola transparente, perguntando-se em silêncio o que era aquilo. Você não vai me perguntar o que é isso? Perguntou Ana Belinda, ainda sorrindo enquanto encarava Wabizuki. Wabizuki apenas a encarou em silêncio. Você é um chato às vezes, disse Ana Belinda, fazendo beicinho. Wabizuki permaneceu em silêncio. Essas bolas absorvem uma grande quantidade das suas chamas. E não se despedaçou nem explodiu? Questionou Wabizuki. Na verdade, funcionou. Tentei congelar as bolas a temperaturas muito abaixo do ponto de congelamento da Antártida, mas infelizmente as chamas foram fortes o suficiente para rachar as bolas e vazar, então não tive escolha a não ser jogá-las em um minúsculo buraco de minhoca que levava a uma dimensão sem vida orgânica. A explosão foi fenomenal. As chamas lendárias são realmente algo para se contemplar e temer com cada fibra do ser, disse Ana Belinda com um largo sorriso de satisfação. Ninguém se feriu então? Nenhum, disse Ana Belinda. Então eu gostaria de continuar com meu treinamento, disse Wabizuki. Certo, eu vou indo, disse Ana Belinda enquanto se afastava. Wabizuki se levantou, mas então um pensamento lhe ocorreu. Ei, disse Wabizuki, fazendo Ana Belinda se virar para ele. Ele estava de costas para ela. Tenho algo que quero que você faça para mim, disse Wabizuki. Ana Belinda não conseguiu conter um largo sorriso, com a boca aberta, enquanto um som semelhante ao chocalho de uma cascavel saía de sua garganta. Wabizuki levou um dia inteiro para suportar as chamas por um longo período. Seu corpo podia estar sentindo a dor intensa do fogo, mas estava se adaptando a ela, e isso era o que importava. Wabizuki vinha praticando seu estilo de luta e suas habilidades com a espada. Seu suor evaporava enquanto escorria pelos poros. Sua pele queimava e era substituída por novas células à medida que se desprendia. Aparentemente, apesar de não matar o usuário, as chamas ainda o feriam gravemente. Até mesmo sob a pele, o interior de seu corpo sentia as chamas, a sensação excruciante de queimação que emanava delas. O objetivo de estar preso na sala com as chamas mais mortais que existiam era para que o corpo de Wabizuki se adaptasse e mal sentisse dor. Após sua luta com Naruto, ele percebeu, apenas com um soco, que o maior atributo de Loiro até então era sua força física, juntamente com o poder por trás de seus jutsus e ataques elementais. Para suportar a força de seus ataques físicos e energéticos, seu corpo precisava passar por uma dor intensa para que pudesse resistir aos ataques de Naruto. Até então, ele tinha um longo caminho a percorrer para alcançar os resultados desejados.
De repente, alguém bateu à porta, fazendo Vabizuki parar, enquanto as chamas desapareciam pelo chão. Ana Belinda entrou e dirigiu-se a ele. Consegui ajudar a aumentar a intensidade das suas algemas. Ou pelo menos eram algemas, disse Ana Belinda, entregando um dispositivo portátil a Vabizuki. Ele o pegou e apertou o botão. De repente, uma luz emanou e o envolveu. A luz se apoderou de seu corpo. Pulsos, tornozelos, pernas, braços, torso e pescoço, tudo sendo apertado pela luz. Meu corpo está tremendo. Meu pescoço. Não consigo respirar, pensou Vabizuki, rangendo os dentes. A luz ao redor de seu pescoço apertou-se, e então mudou, com fileiras de luz delineando cada membro, conectando-se às algemas nos pulsos e tornozelos, e também a coleira, depois contornando sua coluna e formando anéis que envolveram seu torso em 5 fileiras. De repente, a luz penetrou fundo em sua pele, fazendo Vabizuki soltar um gemido e cair de joelhos. Sua agora virou uma armadura especial. Disse Ana Belinda com alegria e entusiasmo. Minha energia está tão suprimida que mal consigo senti-la. É quase inexistente. Estou com náuseas. E sinto como se meus músculos estivessem se contraindo, desejando movimento. Mas por quê? Pensou Vabizuki, rangendo os dentes. Aposto que você está sentindo os efeitos. Suas novas amarras reduzem sua energia a quase zero, então você terá que recuperá-la lentamente, mas isso também limitará drasticamente sua velocidade. Então nada de velocidade da luz, HM. Ana Belinda comentou com um sorriso. Vabizuki olhou para ela por um momento antes de voltar sua atenção para as novas amarras. Excelente, pensou Vabizuki, cerrando um dos punhos. Vou deixar você retomar seu treinamento, disse Ana Belinda, dirigindo-se para a saída. Só para avisar, pretendo dar a vocês algo mais para aprimorar o treinamento em breve, acrescentou, saindo da sala. Ótimo, disse Vabizuki, enquanto invocava chamas negras com o dedo e o pressionava contra o chão, fazendo com que elas se espalhassem e envolvessem o cômodo em chamas mais uma vez. 3 dias se passaram e Vabizuki estava se movimentando rapidamente pela sala, usando Renzoku Kurai. A lâmina foi capaz de sobreviver às chamas da aura porque era a lâmina da escuridão, e as chamas também eram feitas da mesma coisa, permitindo que ambas coexistissem. Ele desferiu golpes e misturou seu estilo de luta com a espada. Lançava rajadas de energia com sua katana, e por vezes se transformava em um raio vivo que surgia diante dos golpes para contra-atacá-los com outro. Vabizuki vinha se concentrando mais em sua velocidade e agilidade em combate. De sua luta anterior com Naruto, ele sabia que a força de Naruto em seus jutsus e sua força física eram seus melhores atributos, então precisava encontrar uma maneira de contorná-los. A melhor opção seria a velocidade. Afinal, você não pode acertar o que não consegue alcançar. Embora ainda fosse uma tarefa árdua, considerando a excelente resistência de Naruto. Seu corpo vinha se adaptando muito bem e a batalha anterior só o tornaria mais forte, assim como aconteceu com Vabizuki. Vabizuki desferiu socos, chutes e golpes com garras, depois saltou e lançou um chute giratório voador, antes de desembainhar sua katana e desferir um corte ascendente antes de aterrissar no chão em chamas. Em seguida, lançou golpes mais rápidos do que os olhos podiam ver, enquanto repentinamente cortes verticais de energia roxa o cercavam, seguidos pelo som do que melhor poderia ser descrito como uma tempestade de lâminas após o desaparecimento dessas lâminas. Assim que desembainhou sua katana, as chamas começaram a recuar para o chão. Quando se extinguiram, a porta do quarto se abriu e Ana Belinda entrou. "O que você tem?" perguntou Vabizuki. Ana Belinda sorriu e jogou algumas bolas no chão, que explodiram em uma luz negra arroxeada, revelando várias figuras grandes com uma carapaça preta e roxa reflexiva, sem feições faciais. Vabizuki as encarou, mas Ana Belinda conseguiu ouvir sua mensagem claramente. Afinal, parecia que Vabizuki costumava falar em silêncio com as pessoas de quem não gostava. "Estas são as minhas invenções mais recentes.
Consegui estudar as suas chamas o suficiente para criar uma versão estável das minhas próprias e fiz estes seres superpoderosos com uma carapaça para protegê-los do fogo. Embora, aparentemente, não por muito tempo, disse Ana Belinda, entregando uma bolsa a Vabizuki. Dentro dela estão mais cápsulas de onde vieram estas criaturinhas. Não exagere no uso. Afinal, uma só consegue levantar 250 quilos no supino, completou Ana Belinda. Vabizuki olhou para ela fixamente antes de estalar os dedos, fazendo com que as figuras o cercassem. Vabizuki virou as costas para Ana Belinda antes de responder. Torne-os mais fortes, disse Vabizuki. Ana Belinda piscou algumas vezes, surpresa com a ideia de Vabizuki. Ele nunca pensou em uma ideia tão imprudente quanto essa, pensou Ana Belinda antes de abrir um largo sorriso. Se você conseguir despertar esse lado dele, então será uma boa luta, não é, Naruto-kun? Pensou Ana Belinda antes de se virar e sair da sala, enquanto o cômodo inteiro se enchia de chamas negras mais uma vez. Todos os seres assumiram posturas de luta de vários estilos. A maioria pertencia ao arsenal de Naruto. Vabizuki os encarou com sua expressão calma de sempre. Koi. Vamos lá. Os seres superpoderosos realmente deram trabalho a Vabizuki. Ana Belinda tinha razão em não exagerar. Um deles quase o partiu ao meio com um único soco no torso. A velocidade e os reflexos deles também eram sem precedentes. É verdade que a velocidade deles era tão alta quanto a velocidade máxima de Vabizuki, mas com os limitadores no corpo dele, eles conseguiam aparecer na frente dele e desferir um golpe, especialmente quando ele se transformava em um raio. Quando ele voltava à forma humana, um deles geralmente aparecia atrás, acima ou na frente dele e desferia o golpe. Às vezes eram dois, e uma vez três atacaram ao mesmo tempo, um dando uma cotovelada nas costas dele, outro socando suas costelas direitas e outro chutando no centro do torso. Nesse momento, Vabizuki estava machucado e com hematomas, mas ainda se mantinha firme, com as mãos firmemente agarradas ao cabo de sua espada e bainha. Hoje era o terceiro dia com esses itens recém-aprimorados graças a Ana Belinda, e ele estava pronto para enfrentá-los novamente, pois estavam prestes a começar mais uma rodada. Todos avançaram contra ele, e Vabizuki rapidamente desviou de seus ataques, saltou sobre um chute e desferiu um golpe de palma aprimorado por relâmpago na cabeça de um deles, antes de surgir acima de outro que tentava atingi-lo no ar. Vabizuki desferiu um rápido golpe, antes de erguer sua katana e bainha para bloquear dois chutes laterais que vinham em sua direção. Contudo, ele não tinha como se defender por trás, o que resultou em um chute na coluna que o derrubou no chão. Ele gemeu enquanto se apoiava nas mãos e nos joelhos, antes de executar um salto giratório enquanto um deles tentava um chute rasteiro. Em seguida, ele usou sua espada para bloquear outro chute antes de aterrissar e deslizar para longe. Porém, outro apareceu à sua frente e o atingiu como uma joelhada no queixo. Farto de sempre se machucar pelo menos uma vez por tentar se esquivar, contra-atacar e bloquear inúmeros ataques, suas emoções o dominaram. Seus olhos brilharam em roxo e, de repente, um braço roxo, grande e extremamente musculoso, surgiu de suas costas e agarrou o ser à sua frente, envolvendo firmemente com a mão. O ser se debatia para se libertar e, em um movimento rápido, foi esmagado até a morte, ficando inerte enquanto um líquido negro escorria de rachaduras recém-formadas em seu corpo. Vabizuki o soltou e examinou o braço. Mentalmente, enviou um sinal para testá-lo, e seu punho se fechou enquanto se flexionava. Após testá-lo um pouco mais, Vabizuki voltou seu olhar para os outros seres, que já estavam em posição de luta, cautelosos com o novo poder. Vabizuki continuou a encará-los, antes de agarrar novamente o cabo e a bainha de Renzoku Kurai. Passaram-se mais 6 dias. Amanhã seria a revanche entre Vabizuki e Naruto. Preocupados com o progresso dele, a Naime e Val foram até a sala de treinamento para ver como ele estava. A Naime carregava uma cesta e tinha um casaco de lã enrolado em um dos braços.
Eles foram verificá-lo hoje, em vez de antes, porque sabiam da força de Vabizuki. Agora com reforço, achavam que ele conseguiria lidar com a pressão sozinho por enquanto. Mesmo assim, às vezes se preocupavam com o amigo. Amanhã é o dia. O quão forte você acha que ele ficou? Perguntou Ival, virando a cabeça para Naime, com as mãos nos bolsos. Como se pode saber? Questionou Naime. Boa observação, disse Ival, enquanto seus olhos percorriam o corredor. Lembra de quando ele era fraco? Você quer dizer quando éramos crianças? Sim. Então você quer dizer inexperiente, corrigiu Naime. Inexperiente? O avô dele ensinou um monte de coisas para ele. Ele só não era forte como eu e os outros éramos naquela época. Ival disse olhando para frente, mas então um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Nossa, você foi rápida em defendê-lo. Além disso, aquela cesta está cheia de doces para ele, não é? Talvez você devesse. Ele parou quando Naime olhou como uma expressão inexpressiva. Deixa pra lá. Ele disse olhando para frente com um sorriso nervoso. Eles chegaram à porta, onde notaram um painel ao lado que precisava ser pressionado. Ival colocou a mão no painel. Como nada aconteceu, ele então canalizou sua energia e, de repente, um brilho púrpura surgiu. Após alguns instantes, a porta se abriu e eles entraram. E aí, Vabi? Nossa, puta merda! Ival exclamou, enquanto ele e Naime olhavam em choque para as costas de um ser extremamente musculoso, careca e com estranhas pulseiras que iam até a metade do antebraço, com uma protuberância que provavelmente era uma joia. Era difícil dizer ao certo, pois o ser era completamente roxo, mas também meio intangível, já que era possível ver Vabizuki dentro dele, na parte inferior do torso, de costas para eles. Pense nos demônios do apetite de Toriko. São vocês dois. Vabizuki disse enquanto Naime e Ival notavam os super seres quebrados e destruídos no chão, sangrando um líquido preto e roxo. Droga, disse Ival. Vabizuki-kun, estávamos pensando que você merecia um pequeno descanso, disse Naime. Vabizuki olhou para a mão enorme do ser e viu o último super ser se debatendo para se libertar da mão gigantesca. Certo. Só deixe-me limpar isso. Disse Vabizuki enquanto a mão gigante esmagava rapidamente o super ser, deixando-o mole enquanto uma gosma escorria de seu corpo e pingava no chão. Pai, disse Naime, curvando-se e saindo. Ival continuou encarando o que aparentemente era a nova forma de Vabizuki. Então, o ser gigante arremessou o cadáver que tinha na mão contra a parede lateral, fazendo com que ele grudasse com respingos de sangue preto e roxo enquanto deslizava lentamente pela parede, assustando Ival. Ele parecia tão natural, disse Naime. O que você quer dizer? Perguntou Ival, arqueando uma sobrancelha. Aquela forma enorme que ele estava criando, parecia algo que deveria ser normal para todos os seres, disse Naime. Espere, você quer dizer que até nós? Ival permaneceu em silêncio enquanto seu corpo enrijecia. Ele estava petrificado, o que surpreendeu Naime, que se perguntou qual era o problema dele, até que notou uma pessoa com cabelos brancos como a neve passando por eles. Era o jovem de cabelos brancos como a neve, com os cabelos espetados e alisados até o pescoço, passando por eles com um olhar vago. Um arrepio percorreu suas espinhas quando ele passou. Assim que ele adentrou o corredor e desapareceu, Ival engoliu em seco, tremendo. Aquele cara me dá arrepios, disse Ival, enquanto a porta ao lado se abria e Vabizuki saía, ajeitando sua gravata. Vabizuki percebeu que Ival estava tenso. Winterfeld passou por aqui? Perguntou Vabizuki. Como você adivinhou? Perguntou Ival retoricamente. Trouxe um dos seus casacos para você, disse Naime, estendendo-lhe o casaco. Obrigado, Naime, disse Vabizuki com um sorriso enquanto pegava o casaco e o vestia rapidamente. Os três então partiram, embora Vabizuki tivesse que estalar os dedos na frente do rosto para tirá-lo do transe, dirigindo-se para um lugar longe da loucura da organização para a qual trabalhavam. Eu também trouxe algumas coisas para você comer, como isto, disse Naime enquanto estendia a mão para ele dentro da cesta.
Rolinho de canela. Meu favorito. Disse Vabizuki, pegando o rolinho e comendo-o inteiro, mas de uma maneira tão cavalheiresca que não deixou nenhuma sujeira no chão ou no rosto, e suas bochechas permaneceram lisas enquanto mastigava antes de engoli-lo por completo. Obrigado, Anaime. Disse Vabizuki, sorrindo para Anaime, que corou e sorriu para ele. Ah, meu Deus! Porque eu simplesmente não vou embora e deixo eles terem um encontro? Eles já agem como um casal, pensou Ival com um olhar apático e o lábio inferior projetado para fora. Vabizuki esperou pacientemente até que seu oponente finalmente chegasse. Naruto parou em frente à casa de Vabizuki. Naruto estava com as mãos nos bolsos. Ele encarava Vabizuki, cujos olhos estavam sombreados pelo chapéu fedora. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes antes que um dos dois respondesse. Olha só essa cena. Parece coisa de anime, disse Naruto com um sorriso de canto. Aparentemente, você saberia, disse Vabizuki. Acho que sim, mas, pensando bem, isso tornaria este dia qualquer outro no mundo shinobi. Naruto disse, dando de ombros. Pensei que você o chamaria de seu mundo natal, disse Vabizuki. É ponto. Para ser sincero, este lugar parece mais com uma casa, sabe? Disse Naruto, corando enquanto seus olhos se desviavam para o lado. Você está me contando isso? Perguntou Vabizuki, genuinamente surpreso. E? Não vou dourar a pílula. Tenho uma sensação estranha vinda de você. Quer dizer, da última vez que lutamos, nunca me conectei com ninguém assim na minha vida. Nem mesmo com Sasuke. Não foi como lutar contra um inimigo odiado, como eu esperava. Foi mais como, sei lá, eu esperava descobrir isso nesta luta, explicou Naruto. Vabizuki permaneceu em silêncio, mas por dentro estava surpreso e até mesmo honrado pelas palavras de Naruto. Bem, então. Vabizuki segurou a aba do chapéu e a ergueu, revelando seus olhos. Espero não decepcionar, disse Vabizuki. Acho que você não tem muito com o que se preocupar, disse Naruto com um sorriso irônico. Os olhos de Vabizuki estavam sombrios enquanto ele permanecia em silêncio, mas por dentro ele admirava silenciosamente a dedicação e o comprometimento de Naruto com o juramento da Academia Tenbi. Os dois então assumiram suas posições de luta e aguardaram um momento certo para o confronto. Como se os céus os estivessem observando, um pedaço de uma formação rochosa na montanha se desprendeu e caiu no chão, como um sinal para que eles começassem. Eles avançaram um contra o outro e se chocaram. Seus antebraços se chocaram com força. Encararam-se por alguns instantes em silêncio, antes de Naruto tentar um chute lateral alto na têmpora esquerda de Vabizuki, que foi bloqueado pelo antebraço do jovem de cabelos escuros. Em seguida, o loiro tentou um chute nas costelas esquerdas de Vabizuki, mas Vabizuki bloqueou com o joelho. Naruto então tentou um jab de esquerda no rosto de Vabizuki, que desviou a cabeça para o lado. Naruto, então, acertou uma cabeçada no nariz de Vabizuki. Vabizuki recuou, mas Naruto ainda se aproximava para a cabeçada, então ele tentou um gancho de perna no queixo de Naruto, mas Naruto desapareceu e reapareceu acima da cabeça de Vabizuki e tentou um chute lateral na cabeça novamente, mas Vabizuki recuou ainda mais. Porém, devido ao comprimento da perna de Naruto, ele foi forçado a desembainhar um pouco o Renzoku Kurai, aumentando sua gravidade para que caísse mais rápido. Quando estava pronto para desembainhar completamente seu Maken, Vabizuki notou um Rasengan na mão de Naruto, mas repentinamente Naruto soltou o Jutsu, deixando cair. Ele consegue lançar um Rasengan da mão. Pensou Vabizuki, com os olhos arregalados. Pensando rápido, Vabizuki se transformou em um raio e fugiu antes que o ataque pudesse atingi-lo. Assim que o Jutsu tocou o chão, explodiu em uma grande esfera de vento. Naruto deu uma cambalhota para trás no ar até aterrissar graciosamente sobre os dois pés. Quando os efeitos do ataque se dissiparam, Naruto olhou para frente e viu Vabizuki. Vabizuki retribuiu o olhar, percebendo o que havia por trás da troca de palavras. Entendo. Ele estava no comando. Como numa dança, ele me conduzia. Com o soco, ele me fez inclinar para a direita e antecipou o próximo movimento.
Quando estava pronto para desferir o chute, não tinha certeza de qual seria meu próximo movimento, mas imaginando que eu me transformaria em um raio mais uma vez, desferiu o chute como uma distração para me impedir de perceber o Rasengan. Falando na técnica, apesar do que possa parecer, ele não usou muita energia. A expansão só ocorreu porque era uma consequência do ataque. Era mais uma questão de controle do que de energia. Uma pequena explosão de energia com alta concentração do elemento vento que, ao impactar, libera todo o vento, expandindo a esfera que o mantém no lugar, mas que age apenas como uma cúpula para impedir que os ventos fortes machuquem quem estiver fora do alcance da explosão. Qualquer um próximo será sugado e sentirá o impacto. Seus Rasengans agora são ainda mais letais depois que ele aprendeu a controlar os elementos Vabizuki. Então esboçou um sorriso discreto. Muito bom. Só lhe dê em 2 semanas e ele estará pronto com um novo arsenal de habilidades. Naruto então começou a mover os pés um pouco no lugar, enquanto levantava as mãos em uma posição de luta, com o cotovelo direito junto ao corpo, a mão na altura do ombro e o outro braço estendido com o cotovelo levemente flexionado. Ambas as mãos estavam abertas com a maioria dos dedos dobrados. Tipo Kung Fu. Naruto então fez um gesto para que Vabizuki se aproximasse dele usando o indicador e o dedo médio da mão direita. Vabizuki permaneceu em silêncio antes de avançar contra Naruto e desferir golpes com suas garras. Ele tentou atingir o rosto de Naruto com socos, que Naruto continuou a esquivar, e então tentou um chute rasteiro que Naruto desviou com um salto. No entanto, Vabizuki parou imediatamente quando Naruto saltou por cima do golpe e tentou um corte lateral com sua katana, cortando Naruto ao meio. Naruto, porém, antecipou o ataque, aparentemente sem colocar muita força no salto, e seus pés tocaram o chão. Naruto saltou imediatamente sobre o corte e girou no ar, desembainhando sua espada oculta, a mesma que Sasha lidera, e desferiu um golpe ascendente em Vabizuki enquanto este girava no ar. Pensando rápido, Vabizuki ergueu sua bainha, bloqueando o ataque. A lâmina de Naruto deslizou pela bainha enquanto Vabizuki saltava para trás. Vabizuki deslizou para trás quando Naruto aterrissou agachado, com uma das mãos no chão. Naruto rapidamente canalizou energia para os pés e avançou em direção a Vabizuki. Vabizuki ergueu sua espada e bainha no bloqueio cruzado, enquanto a faca de Naruto e um de seus arnes colidiam com a espada e a bainha. Naruto imediatamente tentou um chute na lateral do joelho de Vabizuki, mas este dobrou a perna para o lado para evitar o impacto imediato, antes de saltar rapidamente para longe de Naruto. Contudo, prevendo isso, Naruto rapidamente invocou um braço de energia vermelha que agarrou firmemente o casaco de Vabizuki. Até os braços espirituais dele ficaram mais fortes. Não só pelo pouco chakra da Kyuubi que ele consegue usar, com a cor vermelha sendo um indicativo, mas também porque, em vez de serem longos e finos, agora estão mais definidos e musculosos. Contudo, de repente, um grande braço musculoso roxo agarrou o pulso dos braços de energia de Naruto, fazendo com que Vabizuki se libertasse da forte pressão. Eles não são tão fortes quanto os meus, pensou Vabizuki, enquanto encarava o rosto estremecido de Naruto. Droga! Os braços dele são fortes demais. Caramba, consigo até sentir a força da pressão que eles exercem. Pensou Naruto antes de lançar um segundo punho de energia contra ele. No entanto, outro braço ainda maior, o de Vabizuki, surgiu e agarrou o punho com força, aplicando uma pressão tão intensa que fez Naruto ranger os dentes. Maldito! Seja lá o que essas coisas sintam, eu sinto. Pensou Naruto, cerrando os dentes. Vabizuki então aproximou os braços de si, puxando Naruto para perto antes de desferir um chute frontal, mas o loiro rapidamente ergueu o joelho, bloqueando o golpe. Naruto, porém, sentiu o pé envolto em eletricidade, enquanto descargas elétricas se transferiam do pé para o joelho, fazendo grunhir de dor. Seus braços de energia se dissiparam e ele foi arremessado para longe, deslizando pelo chão por um segundo antes de rolar para trás e deslizar por mais um segundo, agachado com a mão direita no chão, até parar no mesmo lugar onde Vabizuki aterrissou, bem à sua frente.
Naruto se levantou e esfregou o pulso direito para aliviar a dor que sentia, mas a dor também era sentida por dentro. Droga! Isso é algo para se lembrar, pensou Naruto enquanto encarava Vabizuki, ainda esfregando o pulso. Você está com medo? Perguntou Vabizuki. HM? Naruto ergueu uma sobrancelha, confuso, e parou de esfregar o pulso. Seus braços espirituais são fortes, mas posso sentir que, se você acessasse todo o poder do chakra da sua besta, eles ficariam ainda mais fortes. No entanto, isso implicaria em você confrontar a essência do seu ódio, o que é bastante arriscado. Então, pergunto, você está com medo? Vabizuki perguntou, continuando a encarar Naruto. Naruto encarou Vabizuki com um olhar calmo e sereno antes de se endireitar e colocar a mão esquerda no bolso. Basicamente. Apesar de toda a minha coragem, às vezes tenho medo de mim mesmo. Ou melhor, tenho medo de cometer um erro. Afinal, este lugar é a minha casa. Eu amo demais para me permitir cometer um erro e ver tudo que me é caro e precioso ser destruído, disse Naruto em tom sério. Parece que temos algo em comum, disse Vabizuki em tom baixo. Naruto ouviu com sua audição agora mais aguçada, imaginando o que Vabizuki queria dizer, mas decidiu deixar isso para outra hora. Não se preocupe. Quando eu conseguir a ajuda necessária para conter esse ódio, eu o superarei. Então, Kurama e eu seremos imbatíveis, disse Naruto com sua expressão calma e neutra. Não fique tão convencido, disse Vabizuki, inclinando o chapéu para a frente. Vabizuki encarou as calças de Naruto, mais especificamente o local onde seu chute elétrico havia acertado. Se você está se perguntando por que minhas calças não mostram nenhum sinal de queimadura ou dano, é porque elas foram feitas especialmente pelos meus amigos da Tengoku no Mon. Eu estava com muita vontade de usá-las quando finalmente acertarmos as contas. Eu só pedi para eles fazerem umas que aguentassem um pouco de castigo, disse Naruto calmamente. Vabizuki então deu uma risadinha repentina, surpreendendo Naruto. O quê? Acertar as contas? Duvido muito que esta seja nossa batalha final, disse Vabizuki com um sorriso irônico. Naruto não conseguiu evitar um sorriso de volta. Bom então. Fico feliz que estejamos em sintonia, disse Naruto com um sorriso de canto. De repente, Vabizuki ergueu a mão, e uma lâmina de relâmpago roxo surgiu de sua mão e atingiu Naruto em cheio. Naruto saltou rapidamente para o lado, sua mão direita se abriu e, instantaneamente, o Rasen Shuriken se formou. O quê? Os olhos de Vabizuki se arregalaram quando Naruto lançou seu jutsu rapidamente contra ele. Vabizuki se inclinou para o lado enquanto o jutsu passava a poucos centímetros de seu rosto. Vabizuki se virou apenas para ver o novo Naruto pronto com o Rasengan. Vabizuki saltou para trás quando o clone tentou cravar o jutsu nele, mas o impacto atingiu apenas o chão, causando uma rajada de vento que o lançou para o ar. Que força! Um vento tão forte que criaria uma onda de choque capaz de me arremessar para longe. Pensou Vabizuki. Ele então percebeu Naruto lançar algo rapidamente, mais rápido do que o olho humano podia ver. Felizmente para ele, seus olhos não eram mais normais, então ele viu um pequeno pergaminho azul vindo direto em sua direção. De repente, o pergaminho se dissipou em uma nuvem de fumaça, e um novo Naruto, com um olhar furioso e os dentes cerrados, estava à sua frente, pronto para um chute. Nani! Pensou Vabizuki, chocado, enquanto bloqueava o ataque. O clone desferiu um chute direto em Vabizuki, lançando para longe, mas então um par de braços de energia surgiu do clone, agarrando-o com força. Em seguida, o clone foi lançado para frente, tentando uma cabeçada, mas Vabizuki agarrou a cabeça e estava prestes a acertar uma joelhada na lateral do clone, quando ouviu um som estridente vindo de trás, fazendo-se virar e ver o Rasen Shuriken de antes voltando em sua direção. Droga! Pensou Vabizuki, rangendo os dentes antes do ataque acertá-lo. Naruto encarava a gigantesca esfera de vento com seu olhar calmo e neutro, as mãos nos bolsos. Essa postura era algo que ele gostava de chamar de sua postura Jotaro Kujo. Sim, eu sei. Sou um fã. Bem, a maioria de vocês também é, se lê fanfics.
Tenham orgulho dos desejos de seus corações. Gostou? Disse Naruto, erguendo a mão que segurava um pequeno pergaminho azul. Embora seja difícil aceitar que eu não esteja com a Sakura-chan no final, eu estava curioso sobre um garoto que eu e a Hinata tivemos no cânone, chamado Boruto, ou melhor, Bolt. Eu vi a luta dele contra a Temari e o filho do Shikamaru, o Shikadai. Aparentemente, ele é mais astuto do que eu. Na verdade, tive essa ideia dele. Gostaria de ter pensado nisso antes. Teria economizado muito chakra e energia para as minhas lutas. Naruto disse com um pequeno sorriso de canto, enquanto Vabizuki dava alguns passos à frente e parava bem longe de Naruto. Veja, eu criei algumas centenas ou milhares de clones ontem e os selei nesses pequenos pergaminhos. Eu os guardo no meu selo que antes continha Kurama. Já que ele não está mais lá, decidimos utilizá-lo de forma produtiva, armazenando esses pergaminhos ou qualquer outra ferramenta útil dentro do selo. Kurama não se importa com as coisas extras. Afinal, há mais espaço lá dentro do que você imagina. Há espaço suficiente para mais de uma biju vagar por aí. Acho que aceitar ser um Jinchuriki realmente alivia a mente e a sua percepção. Naruto disse enquanto balançava o pequeno pergaminho na mão por um instante antes que ele desaparecesse. Além disso, o poder que ganhei e o controle que ele exerce tornam a utilização do espaço mais fácil do que você pensa. Naruto disse com o rosto calmo novamente. HM. Genial. Só você e aquela raposa poderiam bolar algo assim, disse Vabizuki, inclinando o chapéu para a frente. A parte de trás do casaco de Vabizuki estava esfarrapada e com minúsculos rasgos na superfície, resultado do jutsu anterior. Só senti a superfície daquele jutsu. Algumas lâminas de chakra minúsculas perfuraram a carne na parte de trás da minha cabeça, mas, por sorte, apesar disso e dos danos ao meu casaco, consegui escapar antes de ser atingido em cheio, pensou Vabizuki. Após esse pensamento, os dois correram e se chocaram novamente, embora desta vez causando uma onda de choque que se expandiu para além da borda da montanha, fazendo com que o cascalho abaixo voasse e um grande estrondo emanasse da área, enquanto um clarão envolvia os dois. Eles trocaram alguns socos, que ambos continuaram esquivando, até que Vabizuki acertou uma joelhada no queixo de Naruto. Naruto, porém, inclinou-se para trás rapidamente, apoiando as mãos firmemente no chão, girou o corpo e desferiu um chute giratório em Vabizuki, que tentou bloquear, mas o golpe foi tão rápido que o atingiu em cheio, fazendo-o deslizar para trás. Naruto rapidamente recuperou a posição, agora agachado, e então fez um selo de tigre, lançando-se em direção a Vabizuki. Vabizuki parou de deslizar e conseguiu mover o corpo para o lado a tempo de evitar o golpe, que, no entanto, passou perto o suficiente para roçar seu casaco, deixando um rasgo no tecido. Então, Naruto desapareceu repentinamente e reapareceu acima de Vabizuki, desferindo um chute lateral na nuca do rapaz bem vestido, que, por sua vez, ergueu os braços sobre a cabeça e bloqueou o ataque. Naruto ricocheteou nos braços de Vabizuki e avançou em sua direção, enquanto Vabizuki fazia o mesmo, até que seus punhos e garras se chocaram. Minori estava sentada à sua mesa, tomando café. Seu rosto estava enfaixado, com bandagens nos braços, sendo que a da esquerda envolvia completamente seu antebraço e mão esquerdos. Seu quarto tremia com a onda de choque vinda de Amanoara, mas ela continuou a beber seu café como se nada estivesse acontecendo, apesar de sua cadeira, que mais parecia um trono, estar tremendo. Após alguns instantes, o tremor cessou. Minori parou de beber e suspirou, satisfeita com seu delicioso café. Será que as coisas estão indo bem? Disse Minori. Em seguida, ela gemeu enquanto massageava as costas machucadas. Nossa, aquele Lon era um verdadeiro tirano. De repente, Haruko irrompeu pela porta principal. Não, Haruko, não vamos entrar para ajudar. A batalha acabou de começar, disse Minori. Mas, Haruko, todos nós vimos os frutos do treinamento do Naruto, tenho certeza de que ele ficará bem. Então pare de se preocupar tanto, disse Minori com um gesto de desdém. Eu só estou preocupada, disse Haruko com uma expressão igualmente preocupada. Por quê?
Ele é forte o suficiente para dobrar uma maca sem esforço e literalmente arrancar o bloco de um robô gigante das dobradiças. Com o que se preocupar? Questionou Minori, sem entender a verdadeira preocupação de Haruko. Porque ele é meu irmãozinho. Eu costumo me preocupar com a segurança dele. Haruko elevou a voz. Vocês dois nem sequer são parentes de sangue. Não me importo. Gritou Haruko, fazendo Minori piscar. Haruko olhou para o chão, sentindo-se mal por ter gritado com a diretora. Minori, no entanto, simplesmente se levantou, caminhou até Haruko e a abraçou. Eu também estou preocupada, mas, apesar do medo que ele sente pelo que está se metendo, precisamos acreditar nele. Ele era como uma criança boba quando chegou aqui, e isso já faz meses. Veja só como ele está agora. Ele se tornou um jovem excelente, capaz de lidar com qualquer coisa que apareça em seu caminho. Devemos nos orgulhar disso, disse Minori. Eu sei, mas, isso ainda não impede que eu me preocupe, disse Haruko. Eu sei, garoto. Eu sei. Não me chame de pirralha. Eu ajo com mais maturidade do que você. Exclamou Haruko, olhando para Minori antes de se separarem. É mesmo. Deixe os seus crescerem tanto quanto estes e aí a gente conversa, disse Minori, apertando os seios fartos com um sorriso orgulhoso. De repente, outra onda de choque fez o quarto tremer, fazendo Haruko perder o equilíbrio enquanto Minori se mantinha firme. Será que ele não podia ao menos tentar não fazer a terra tremer? Disse Minori, virando-se para a montanha com uma sobrancelha arqueada, as mãos na cintura e o lábio inferior projetado para fora. Certo. Talvez devêssemos dizer aos dois para maneirarem um pouco na força sobre-humana que pode ser confundida com a de um deus. Exclamou Haruko sem rodeios. Do que você está falando? Os deuses são muito mais fortes, disse Minori, acenando com a mão em sinal de desdém. Não é esse o ponto, disse Haruko com um olhar apático. Os antebraços de Naruto e Vabizuki se chocaram, depois seus socos e, em seguida, seus joelhos colidiram enquanto estavam no ar, antes de começarem a trocar chutes e socos, ambos bloqueando todos com braços e pernas, até que seus joelhos colidiram mais uma vez enquanto ricocheteavam um no outro. Ao aterrissarem no chão, avançaram um contra o outro. Naruto desferiu um soco que fez Vabizuki desviar, mas acabou atingindo-o de raspão na bochecha. Vabizuki desferiu um golpe rápido no rosto de Naruto, que também desviou o olhar, mas acabou atingindo-o de raspão na bochecha. Ambos agarraram o braço um do outro com as mãos livres antes de baterem suas testas uma contra a outra, rangendo os dentes, e então o saltaram para longe antes de se chocarem mais uma vez. Azura. Ryu no Ikari. Os dois voltaram a trocar socos e golpes de garras a uma velocidade estonteante, com um som que lembrava lâminas rangendo contra aço. Em seguida, desferiram chutes que se chocaram nas patas dianteiras antes de se afastarem um do outro com um salto. Caramba! Quão fortes são seus dedos e unhas? Perguntou Naruto. Não sei, disse Vabizuki, abaixando-se e cravando os dedos profundamente no chão antes de se levantar com uma grande pedra nas mãos. A força dos meus dedos supera em muito a minha força física normal, disse Vabizuki, apertando-os com força contra a pedra e quebrando-a em pedaços. Devo ver quanta pressão eles conseguem suportar. Droga, pensou Naruto, estreitando os olhos. Embora minhas unhas tenham passado por inúmeros anos de treinamento sangrento para atingirem o nível de serem consideradas lâminas individuais em cada ponta dos meus dedos, mantê-las bem cuidadas também ajuda, disse Vabizuki. Os dois então se lançaram e colidiram, causando uma onda de choque estrondosa antes de se separarem e repetirem o movimento mais uma vez, sendo borrões velozes para os olhos humanos normais. Após o segundo choque, eles permaneceram eretos, com Vabizuki ainda encarando seus dedos e unhas, enquanto as mãos de Naruto estavam nos bolsos. É engraçado como quanto mais curtos eles são, mais dano causam. Tipo a diferença entre um par de dentes de tubarão comuns, disse Vabizuki antes de repetirem o choque 3 vezes. É engraçado, né?
Eles então se chocaram mais 3 vezes antes de Wabizuki juntar os pulsos e golpear o torso de Naruto com as 2 palmas, fazendo-o deslizar antes de avançar contra o loiro mais uma vez. Histérico, disse Naruto, rangendo os dentes, sentindo uma onda de eletricidade percorrer seu corpo por um segundo, antes de começar a se esquivar dos chutes rápidos de Wabizuki. Naruto então desferiu um soco veloz que Wabizuki bloqueou, mas sentiu uma pequena rachadura se formar no osso do braço esquerdo devido à força do golpe, sendo arremessado para trás e parando após alguns instantes. Normalmente, na sociedade, o que é mais longo, com mais quantidade do que qualidade, é o que recebe mais atenção. Irônico, não é? Disse Naruto com um sorriso de escárnio. Wabizuki não conseguiu conter um risinho irônico ao perceber a visão da sociedade que seu braço tinha sobre a sociedade, enquanto se recuperava completamente da rachadura. Wabizuki então avançou rapidamente e desferiu alguns golpes com garras que Naruto esquivou antes de saltar para trás, ricocheteando em um chute forte que atingiu o chão, fazendo-se partir. Em seguida, o enorme braço de energia de Wabizuki surgiu de suas costas e tentou um soco descendente, do qual Naruto, por sorte, desviou com um salto. Contudo, prevendo o golpe, o punho de energia de Wabizuki atingiu o chão, afundando-se profundamente. Wabizuki então o saltou, equilibrando-se sobre o chão, enquanto o outro punho, ainda maior, emergia e tentava golpear Naruto com o braço traseiro. Incapaz de saltar para um local seguro, Naruto deixou cair um pequeno pergaminho azul atrás de si enquanto um clone aparecia, agarrava seu braço e o arremessava para longe do perigo iminente, antes de formar um Rasengan que ele estava pronto para lançar, antes de ser esmagado. Mas Wabizuki rapidamente desembainhou sua katana e cortou o clone e seu jutsu ao meio, enviando uma lâmina de vento, tão rápida e forte quanto o corte, em direção a Naruto em alta velocidade. O loiro, porém, levantou-se rapidamente após aterrissar e desviou-se enquanto a lâmina de vento passava a poucos centímetros de seu corpo. Naruto rapidamente se virou, desembainhou seu Baraçu-Arnis e colidiu com Rizoku Kurai, tentando atingir a cabeça de Wabizuki, mas o jovem de cabelos escuros bloqueou o golpe com a bainha de sua espada. Então, de onde você tirou a ideia de lançar um Rasengan? Perguntou Wabizuki, enquanto eles começavam a duelar com suas armas. Naruto usando ambos os arnis, enquanto Wabizuki usava apenas sua katana desembainhada, com a bainha atrás das costas. E, sempre esteve na minha cabeça. Eu não tinha certeza se era possível até ver um dos alunos assistindo ao filme do filho do Naruto Prime. Consegui ver o Rasengan que ele lançou, então tentei minha própria versão. Eu o chamo de Rasenbakugan, bomba espiral, disse Naruto enquanto desferia um golpe de arnis contra a espada de Wabizuki, tentando acertá-lo, mas seu ataque foi aparado. Não muito imaginativo, disse Wabizuki. Cala a boca, disse Naruto, e de repente algo surgiu de suas costas, fazendo Wabizuki tentar pular para trás, mas sua bochecha, testa e ombros foram atingidos com força por pequenas esferas de ferro. Wabizuki conseguiu se afastar com sangue escorrendo pelo canto de lábio enquanto encarava Naruto, que agora girava estaladores ao seu redor em alta velocidade. Contemplem. Rajada de estaladores. Cortesia de Joseph Joestar. Disse Naruto com um sorriso presunçoso. Isso explica por que parece familiar, disse Wabizuki. Ah, você leu o mangá? Disse Naruto, animado. Eu só vi um vislumbre disso na cena do anime, disse Wabizuki. PFF, o mangá é melhor. Naruto disse enquanto avançava e tentava acertar Wabizuki com a saraivada de golpes. Mas, por outro lado, não tem aquele efeito arrepiante de quando você vê a saraivada de socos do Star Platinum. Naruto disse enquanto Wabizuki continuava aparando as bolas de ferro, até que, de repente, cortou os fios, as pegou com a mão e as arremessou em alta velocidade contra Naruto, atingindo-o enquanto o loiro deslizava para trás com impacto. Ah, droga! Aquelas coisas eram caras! Naruto exclamou, irritado. De repente, kunais verdes começaram a se formar na mão de Naruto, 8 em cada dedo, e ele as arremessou em alta velocidade contra Wabizuki. Wabizuki as desviou, mas todas explodiram ao mesmo tempo, fazendo-o voar para longe.
Naruto apareceu atrás dele e o chutou para o ar, antes de desaparecer e reaparecer atrás dele, chutando nas laterais antes de envolvê-lo com os braços. O vento começou a circulá-los enquanto Naruto se preparava para um Omote Range, mas enquanto giravam, Vabizuki concentrou-se e invocou raios roxos que irromperam e envolveram seu corpo, eletrocutando Naruto, que desapareceu em uma nuvem de fumaça, revelando que era apenas um clone. Vabizuki conseguiu bloquear um chute do loiro com sua bainha e cortá-lo ao meio com sua katana. Ele percebeu que o clone tinha uma kunai verde na mão, que lhe foi arremessada, mas Vabizuki desapareceu num clarão de luz roxa e pousou no chão, onde Naruto atacou como uma kunai verde. Vabizuki bloqueou o golpe com sua bainha e inclinou a cabeça para o lado para desviar de um chute do loiro, enquanto guardava sua katana nas costas, onde outro Naruto tentava atacá-lo com outra kunai verde. Vabizuki estava pronto para invocar relâmpagos em seu corpo novamente, mas o Naruto atrás dele estava preparado com um Rasengan na mão, prestes a ser lançado em seu rosto. Vabizuki rapidamente se transformou em relâmpago e disparou para o ar, materializando-se mais uma vez no momento em que o Rasengan atingiu outro Naruto, explodindo em outra enorme esfera de vento. Uma onda de choque emanou dali, forçando Vabizuki a suportá-la, mas enquanto seus olhos se arregalavam, viram uma kunai verde passar zunindo em direção ao seu rosto antes de explodir. Lá embaixo, havia um buraco no chão, de onde a kunai tinha saído. Naruto rastejou para fora do chão e sacudiu a poeira das roupas antes de girar, colocando a mão no chão enquanto sua perna se impulsionava para cima para um chute em direção a Vabizuki, lançando para longe. No entanto, quando o golpe acertou, Vabizuki desapareceu. Que diabos? Pensou Naruto, com os olhos arregalados. De repente, levou um chute na cabeça, sendo arremessado para longe. Em seguida, Vabizuki estendeu a mão em direção ao seu corpo ascendente e um raio saiu da palma enluvada, atingindo Naruto no céu e envolvendo-o em eletricidade. Vabizuki reapareceu acima dele, agarrou seu rosto e mergulhou, arremessando Naruto contra o chão, fazendo a terra se romper e se expandir enquanto uma onda de choque varria o topo da montanha. "Eu no Ikari!" gritou Vabizuki enquanto começava a desferir golpes com suas garras em Naruto. "Eu no Tsumi!" Vabizuki golpeou Naruto com a mão coberta de garras roxas, fazendo com que raios explodissem dela. Vabizuki voou para longe, dando uma cambalhota para trás, e pousou graciosamente no chão. Naruto saiu da confusão com alguns minúsculos detritos caindo de seu corpo. Ele ofegava enquanto encarava Vabizuki. Sua jaqueta estava suja e tinha um pequeno rasgo no ombro esquerdo e no antebraço direito, enquanto sua camisa apresentava alguns pequenos rasgos na frente. "Droga, isso doeu", pensou Naruto enquanto limpava a poeira da jaqueta e das calças. Então, ele desapareceu e reapareceu acima de Vabizuki, tentando desferir um soco. Vabizuki, porém, desapareceu no instante em que o punho de Naruto se chocou contra o chão, quebrando e fazendo emergir. Em seguida, seu braço de energia irrompeu de suas costas e agarrou Vabizuki, que se afastou repentinamente, chocando o jovem bem vestido. A mão de Naruto apertou seu pescoço, concentrando a energia de Kurama e queimando-o. Vabizuki, então, invocou seu próprio braço enorme das costas e cortou o braço de energia de Naruto, fazendo o loiro estremecer. Isso deu a Vabizuki tempo para se envolver em uma onda de relâmpagos que percorreu o braço de energia de Naruto. Naruto rapidamente concentrou seu braço para desaparecer e, assim que o fez, os relâmpagos se dissiparam. Naruto esfregou o braço, sentindo a dor do golpe. Que estranho. Senti o golpe do próprio braço de energia dele, mas, curiosamente, causou mais dano do que o raio. Senti o efeito do raio, mas nada que me machucasse. Talvez se fosse mais forte, o caso seria diferente. Seja lá o que for aquele braço, é feito de uma fonte de energia muito mais forte e concentrada do que o elemento, pensou Naruto, endireitando-se. Vabizuki ergueu a mão, fazendo Naruto levantar uma sobrancelha, imaginando o que ele planejava. Vabizuki apontou a mão para Naruto com o dedo médio e o indicador estendidos para frente. De repente, uma energia comprimida disparou da ponta de seus dedos. Os olhos de Naruto se arregalaram ao sentir o impacto no ombro.
Ele sentiu a energia comprimida penetrar em seu ombro e sair do outro lado. Droga! Minha jaqueta! Pensou Naruto, enquanto seus olhos se voltavam para o buraco em sua jaqueta e para o novo ferimento em seu ombro, logo abaixo. Você tá falando sério? Você acabou de levar um soco e só se importa com a sua jaqueta. Kurama gritou enquanto Naruto se virava para Vabizuki. Vabizuki disparou outra rajada de energia comprimida, mas Naruto desapareceu e reapareceu longe dela, porém foi forçado a inclinar-se para o lado quando uma rajada quase atravessou seu olho esquerdo. Naruto então começou a correr em alta velocidade ao redor do topo da montanha enquanto Vabizuki continuava a disparar energia comprimida na velocidade da luz com a ponta dos dedos. Naruto correu, deu uma cambalhota, saltou para trás e mergulhou para longe das explosões, antes de ser atingido na perna, o que o fez tropeçar. Mas ele imediatamente criou um Rasen Shuriken e o lançou em direção a Vabizuki. Os olhos de Vabizuki se arregalaram antes que ele saltasse para o lado para evitar o ataque, felizmente desviando a tempo, mas a frente de seu casaco foi cortada novamente pela lâmina do jutsu. Naruto rolou de lado e, quando estava de joelhos, ergueu uma mão enquanto outra se formava e ele a arremessou. O quê? Ele consegue formar um após o outro sem problemas. Vabizuki pensou com os olhos arregalados. Assim que a ponta dos seus pés tocou o chão, ele rapidamente canalizou energia elemental para os pés e, em seguida, impulsionou-se em alta velocidade, escapando do jutsu que quase o atingiu. Minha vez! Gritou Naruto, levantando-se com 2 Rasen Shurikens nas mãos. Ele os arremessou contra Vabizuki, ambos se cruzando em formação de shurikens cruzadas, forçando Vabizuki a invocar seu braço espiritual e golpear o chão com grande força, impulsionando para cima e abrindo rachaduras no solo. Vabizuki sentiu alívio, mas este durou pouco, pois outro ataque veio em sua direção no ar. Rapidamente, Vabizuki usou sua forma de raio para mergulhar de volta ao chão. Ao tocar o solo, viu mais Rasen Shurikens voando em sua direção. Vabizuki começou a fugir dos ataques, desaparecendo de tempos em tempos. Após muitos momentos de perigo, decidiu lançar um golpe de eletricidade com Renzoku Kurai, mas, apesar de alguma resistência, o jutsu acabou por superar o elemento. Droga! Isso pode cortar um raio. Pensou Vabizuki, rangendo os dentes. Ele foi forçado a continuar desviando e correndo até estar diante da formação rochosa no topo da montanha, carregando o selo. Os olhos de Naruto se arregalaram quando seu indicador e dedo médio se ergueram e o Rasen Shuriken voou rapidamente para o ar, bem no momento em que Vabizuki tentou se esquivar. O jutsu mal tocou a formação rochosa. Vabizuki percebeu isso, mas estava mais preocupado em como aquilo era possível do que em evitar atingir a formação. Como isso é possível? Será que o controle dele sobre o vento é tão poderoso que ele consegue controlar uma de suas técnicas baseadas em vento à distância? Pensou Vabizuki, lançando um rápido olhar para o céu para ver os Rasen Shuriken voando, mas seus olhos se arregalaram ao ver vários caindo em sua direção. Quando ele fez isso? Espera, aqueles de antes. Eles nunca acertaram. Ele planejou isso. Pensou Vabizuki antes de correr em alta velocidade para evitar um Rasen Shuriken que mergulhou em sua direção, fazendo a montanha tremer com o impacto. Vabizuki continuou fugindo dos jutsus de mergulho, mas depois do que pareceu ser o último, Naruto avançou contra ele com um Rasen Shuriken estendido. Vabizuki saltou para o lado e desferiu um rápido golpe de Renzoku Kurai, cortando Naruto ao meio, mas o golpe e o jutsu desapareceram, para seu espanto. Como? Ele copiou meu movimento de antes. Pensou Vabizuki, chocado. De repente, o Rasen Shuriken caiu sobre ele, as lâminas cortando-o enquanto ele estava grudado no chão. Vabizuki rangeu os dentes ao olhar para cima e ver Naruto acima com mais 2 em mãos. Naruto então soltou um grito de guerra enquanto os arremessava e começou a formar e lançar mais Rasen Shuriken em alta velocidade contra Vabizuki. Vabizuki rangeu os dentes enquanto os jutsus se aproximavam dele. Haruko retornou à sala do comitê de segurança, onde alguns membros estavam trabalhando em documentos enquanto outros patrulhavam a escola.
Ah, porque eu tive que ficar presa aqui fazendo papelada enquanto a Neishan faz as coisas legais e fica de olho nas brigas. Fu resmungou com a cabeça apoiada na mesa e uma carranca enorme no rosto. Haruko não conseguiu conter o riso. Parecia que Sasha nunca ia embora enquanto Fu estivesse por perto. De repente, a sala inteira tremeu, os papéis que estavam sobre a mesa caíram no chão e todos gemeram após o tremor secundário ter passado. E alguém pode me explicar por que nossa querida diretora permitiu que a luta acontecesse justamente no ponto mais sensível de toda a TV? Furan questionou, com o rosto apoiado na mão, enquanto Yuka ria baixinho, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto. Naruto pousou longe das enormes explosões azuis, suportando os fortes ventos da onda de choque, antes que ela se dissipasse, deixando uma grande nuvem de poeira. Yari yari. Naruto disse enquanto começava a limpar sua jaqueta de qualquer resíduo que tivesse entrado em contato com ela devido à onda de choque. Obrigado por me ajudar a descobrir como aquela técnica de imagem residual funcionava, Kurama. Não foi difícil, especialmente para essa sua mente de ervilha, disse Kurama, fazendo Naruto lançar um olhar fulminante. Com certeza, demos a ele a surpresa que precisávamos. Naruto olhou para a mão, que tremia um pouco, mas era quase imperceptível. Eu nunca lancei tantos Rasen Shurikens antes, pensou Naruto. Sem esse poder que você possui, você jamais seria capaz de fazer isso, disse Kurama, enquanto as mãos de Naruto paravam de tremer. Naruto encarou a mão imóvel, com os olhos semicerrados. Sem dúvida. Com esse poder, agora posso proteger meu lar e minha família. Pensou Naruto, cerrando o punho. Quem me dera poder fazer o mesmo pelos outros. Kurama permaneceu em silêncio enquanto Naruto se lembrava de Konoha e das pessoas de lá, imaginando como estariam. Mas então, de repente, os olhos de Kurama se arregalaram ao sentir algo sombrio e raivoso. Pura intenção assassina. Naruto, cuidado! Gritou Kurama, interrompendo os pensamentos de Naruto. Infelizmente, era tarde demais, pois Vabizuki surgiu da nuvem de poeira e cravou as duas mãos no peito de Naruto. Naruto cerrou os dentes antes de olhar para baixo e ver os olhos de Vabizuki arregalados, mas repletos de pura fúria. Naruto se perguntou o que o havia feito reagir daquela forma, quando então notou um pequeno arranhão em seu chapéu fedora. O chapéu dele, eu danifiquei. Seu bem mais precioso. Naruto pensou antes de Vabizuki conjurar eletricidade em suas mãos, eletrocutando-o de dentro para fora. Naruto gritou como se estivesse sendo assassinado quando seu corpo inteiro foi envolvido por eletricidade roxa antes de ser arremessado para longe, caindo no chão e formando uma vala onde ele jazia. Naruto gemeu de dor. Droga, como ainda estou vivo. Isso foi um castigo puro, Naruto pensou, enquanto colocava a mão sobre o peito. Acho que devo me considerar sortudo por meu corpo não ser mais normal, ou seria o meu fim. Naruto pensou antes que, de repente, Vabizuki atacasse e cravasse as mãos em Naruto novamente, fazendo gritar mais uma vez. Em seguida, os braços espirituais de Vabizuki agarraram Naruto e, agora, todos os 4 braços enviavam eletricidade para o corpo e sistema de Naruto, fazendo o loiro gritar de pura agonia mais uma vez. Naruto cerrou os dentes enquanto tentava suportar a dor, quando de repente percebeu chamas negras surgindo nos antebraços de Vabizuki. Quase poderiam ser confundidas com o Amaterasu, mas ele duvidava que funcionassem dessa forma. Elas percorreram seu braço até atingirem seu corpo e, ao fazerem contato, Naruto sentiu uma dor inacreditável, inconcebível, excruciante enquanto as chamas cobriam seu peito. Então, Naruto gritou tão alto que o som ecoou por toda a região. De volta à escola, todos se voltaram para a montanha de onde o grito se originou, e os membros do Mackenki sabiam muito bem de quem se tratava. Naruto. Kurama sentiu suas orelhas se contraírem levemente com a dor causada pelo som que seu Jinchuriki estava fazendo, enquanto Naruto continuava a gritar. Droga! Isso não parece nada bom, pensou Kurama. De repente, seus olhos se arregalaram de dor ao ver as chamas negras surgirem em seu peito. Que diabos?
pensou Kurama enquanto tentava apagar o fogo, mas ele acabou atingindo seu braço, fazendo gritar de dor enquanto as chamas negras começavam a devorá-lo. Sim, devorá-lo. Parecia que aquelas chamas estavam tentando consumi-lo. Ele precisava fazer algo rápido. Naruto. Precisamos atacar com todas as forças. Não se contenha. Gritou Kurama. Naruto cerrou os dentes, conjurou força em seus braços e os golpeou contra o peito de Wabizuki, ao mesmo tempo em que invocou seus braços de energia para envolver Wabizuki com um par extra de mãos. Junto. Naruto e Kurama rugiram e canalizaram seus poderes para atacar o corpo de Wabizuki também. Wabizuki foi repentinamente envolvido por chamas vermelhas e sentiu o elemento vento ao seu redor, como se Naruto estivesse cercando por uma casca de lâminas de vento, transformando em um Rasengan vivo. Os jovens se encararam com os dentes cerrados de dor, as roupas rasgadas pela troca de golpes, e quando seus olhos brilharam por um instante, gritaram ao liberar toda a sua força, causando uma enorme explosão no topo da montanha. De longe, todos podiam ver duas grandes colunas de fogo, uma roxa e outra vermelha, lutando entre si enquanto subiam aos céus. Todos olhavam boquiabertos, maravilhados com as torres gêmeas de fogo. Não apenas os membros do Maken que estavam assistindo, mas também Venus e alguns membros do Mayonaka Munshakai, através de câmeras de vídeo, observavam as plumas. Azuki estava com Sasha e Kimi enquanto eles olhavam boquiabertos para as chamas que subiam, antes que qualquer um deles pudesse dizer algo. Nós vamos, disse Azuki com um olhar determinado e um ar de quem sabe o que vai acontecer. Suoi, era isso que eu queria ver. Disse Ana Belinda com alegria enquanto ela, Toshiyuki, Ozu, Ival e Anaime observavam as chamas se extinguirem. Que pesquisa incrível! Exclamou Ana Belinda, empolgada. Ival e Anaime olharam em choque, com esta última levando as mãos à boca enquanto começava a chorar. Por favor, não morra, pensou Anaime enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. O topo do Monte Amanoara estava danificado. Entulho e destroços por toda parte. Cinzas e marcas de queimaduras cobriam o solo. Parecia uma zona de guerra. O local estava silencioso antes de qualquer ruído ser emitido. Alguns escombros começaram a se mover quando Naruto saiu de lá. Sua camisa estava rasgada e queimada, com o lado esquerdo do peito exposto e a manga direita da jaqueta completamente consumida pelas chamas. Naruto ofegava ao contemplar a destruição causada por ele e Wabizuki. Droga, pensou Naruto enquanto enxugava a sujeira e o suor da testa. Que confronto brutal, pensou ele, levando a mão ao peito e estremecendo com o contato. Malditas chamas, a dor persiste. Mas, de alguma forma, conseguimos neutralizá-las. Tenho a impressão de que o que fizemos não foi fácil, pensou Naruto, sem conseguir parar de pensar nas chamas negras e puras que Wabizuki invocou. De repente, Naruto ouviu um barulho de escombros se movendo, o que fez seus olhos se arregalarem enquanto olhava para frente e via Wabizuki emergir dos destroços. Wabizuki ofegava após a troca de golpes que acabara de presenciar. Seu casaco estava em farrapos. Apenas a manga direita permanecia de pé, com um fio preso ao ombro enrolado em sua cintura. A mão direita de Wabizuki estava cerrada em um punho, envolta em chamas roxas. Wabizuki então soltou um grito de guerra e seu punho avançou, lançando uma grande rajada de fogo que engolfou Naruto. Naruto gritou de dor ao sentir o fogo roxo consumindo-o. O que quer que estivesse cobrindo seu torso foi rapidamente erradicado, revelando completamente seu torso. Assim que a explosão de fogo se dissipou, Naruto curvou-se para frente, ofegante. Vapor emanava de seu corpo agora em brasa, cor-de-rosa. Naruto cerrou os dentes enquanto seu próprio punho direito era envolvido por chamas vermelhas. Wabizuki preparou seu ataque novamente, pronto para mais um choque de poder. Os dois soltaram um grito de guerra enquanto desferiam golpes com os punhos, lançando rajadas de chamas ao se chocarem um contra o outro. A luta pela supremacia ainda não começou. As rajadas de fogo se enfrentavam enquanto seus conjuradores continuavam a canalizar energia em seus ataques.
Naruto cerrou os dentes ao concentrar ainda mais energia em seu ataque, com Vabizuki fazendo o mesmo, ambos lutando para obter vantagem. Naruto dedicou ainda mais energia a si mesmo, mas sentiu Vabizuki fazendo o mesmo. Droga! Isso não vai funcionar. Nesse ritmo, vamos continuar até que um de nós fique sem energia Muko. E por mais que eu deteste admitir, esse alguém serei eu, pensou Naruto, rangendo os dentes. Kurama, alguma ideia? Você não está em sintonia comigo. Durante toda essa luta, você confiou apenas na sua força. A única vez que nós dois usamos nossa força juntos foi há poucos instantes. Precisamos sincronizar nossos poderes para derrotá-lo, explicou Kurama. Você realmente está bem com isso? Perguntou Naruto. Já faz um tempo que estou bem com isso, disse Kurama, chocando Naruto. O que importa é você. Como assim? Não tenho nenhum problema com isso, mas não todo o meu poder. Você tem medo de usar meu poder ao máximo, disse Kurama, chocando Naruto mais uma vez. Você é muito fraco. Tem tanto medo de usar meu poder porque tem receio de enlouquecer e matar as pessoas deste mundo. Sim, eu pensei que já soubéssemos disso. Aceitei, mas você não me aceitou. Pelo menos não completamente. Você tem medo de possuir meu poder. Você precisa superar isso, disse Kurama. Como posso? Este não é apenas um medo que pode ser superado mentalmente. Este medo pode me consumir fisicamente. Lembra o que aconteceu com a Sakura-chan. Eu nunca poderei me perdoar se fizer isso com alguém aqui. Com meus amigos. Com minha família. Isso não vai acontecer. Eu vou garantir isso. De repente, Naruto se viu sentado em seu espaço mental com Kurama atrás dele. Agora se apresse e sincroniza com o meu poder, disse Kurama. Kurama, se algo acontecer, então, arre. Dá pra parar de reclamar. Acho que você não mudou muita coisa, pirralho, disse Kurama. Naruto permaneceu em silêncio, mas então sorriu. Naruto se levantou e se virou para encarar Kurama. Naruto manteve o sorriso enquanto estendia o punho para frente. Kurama estendeu o punho e o encontrou com o de Naruto. Raposa estúpida. Não venha com essa conversa fiada. Se você me deixar cair na escuridão, eu mesmo sairei dela e chutarei sua bunda peluda. Naruto exclamou, exibindo seu sorriso característico, enquanto Kurama retribuía o sorriso. Obrigado, amigo. De volta à realidade, os olhos de Naruto estavam fechados por um instante, mas se abriram imediatamente quando ele rugiu, envolto por um manto de chakra vermelho. Tanto Naruto quanto Kurama concentraram toda a sua energia no ataque. Vabizuki fez o mesmo e conseguiu se manter firme. Conforme a luta prosseguia, Naruto ganhou uma cauda de chakra, depois outra, e mais outra, mas Vabizuki continuava resistindo. Naruto rangeu seus dentes ainda mais enquanto seus olhos vermelhos e semicerrados fitavam o horizonte. Decidido a dizer que se dane, Naruto rugiu enquanto 3 caudas se formavam repentinamente, fazendo suas chamas crescerem 5 vezes mais que ele e brilharem com mais intensidade. O movimento foi tão repentino que Vabizuki não teve tempo de revidar, pois suas chamas foram engolidas pelas de Naruto, e logo ele também. Apesar de não ter conseguido reagir instantaneamente, os reflexos de Vabizuki agiram rapidamente por um segundo e ele jogou o seu chapéu para longe, certificando-se de que permanecesse a salvo. Vabizuki gritou ao ser consumido pelas grandes chamas vermelhas. Elas eram tão poderosas que Vabizuki foi derrubado e arrastado para a corrente de fogo. A própria corrente de fogo se curvou e voou para o ar, levando Vabizuki consigo. Após um tempo, Naruto cessou seu ataque enquanto um manto de chakra se retraía para dentro de seu corpo. Naruto agora ofegava enquanto permanecia imóvel, com um pouco de vapor saindo da pele de seus nós dos dedos por alguns instantes antes de desaparecer. Naruto recolheu o punho e se endireitou enquanto olhava para a mão direita. Ainda estou com medo, mas, Naruto então cerrou o punho com determinação. Não vou deixar isso me atrapalhar. Nunca deixei o medo me dominar antes, então não vou começar agora. Além disso, não farei isso sozinho. Naruto pensou enquanto colocava a mão sobre o estômago, onde residia seu selo invisível.
Muito bem, seu idiota, sua vez. Naruto pensou enquanto olhava para o céu. Vabizuki continuou a gritar enquanto voava para o céu com a corrente de fogo. Ele rangeu os dentes de dor, antes de concentrar sua energia e liberá-la em um grito, causando uma explosão de fogo roxo que saiu de seu corpo, extinguindo as chamas vermelhas que o haviam consumido um instante antes. Vabizuki ofegava enquanto flutuava no ar. Seu corpo tremia e soltava vapor pela dor que havia suportado. Muito bem, então. Vamos ver como você lida com isso. Vabizuki abriu os braços à sua frente em um X, enquanto uma energia roxa o envolvia repentinamente. Meu trunfo. Naruto olhou para o céu por alguns instantes, quando notou uma fonte de luz roxa ou algo parecido lá em cima. Ele piscou antes de semicerrar os olhos, cobrindo-os com a mão, para tentar enxergar melhor o que era. Ele sabia que era Vabizuki, mas estava curioso para saber o que ele estava planejando. Baixando a mão, ele continuou a encarar, decidindo esperar para ver o que aconteceria. Naruto piscou 2 vezes enquanto continuava a olhar fixamente, antes de seus olhos se arregalarem ao ver a fonte de luz roxa se aproximando, e parecia uma figura. Naruto correu rapidamente para a beira da montanha antes que algo atingisse o solo, causando uma onda de choque e uma nuvem de poeira que se espalhou por toda a montanha. Naruto estava agachado, cobrindo o rosto da poeira. Assim que sentiu que tudo havia passado, decidiu olhar para ver o que tinha caído. Porém, devido à quantidade de energia que sentia emanando daquilo, hesitou em encarar o que agora teria que enfrentar. Naruto se levantou e afastou a mão do rosto, virando-se para uma expressão de choque. Droga! Naruto praguejou baixinho enquanto encarava a enorme ameaça à sua frente. Era um ser grande e supermusculoso, ou pelo menos a parte superior do corpo de um, já que não possuía a metade inferior, com os mesmos braços grandes e musculosos que Vabizuki havia invocado anteriormente. O ser grande e musculoso era careca, com uma barba falsa egípcia, protetores de antebraço com bordas pontiagudas e uma katana embainhada semelhante à de Renzoku Kurai. Havia uma linha vertical na mandíbula que se estendia até encontrar sua expressão carrancuda. Imagine a expressão carrancuda de Akuma, de Street Fighter, uma marca linear no nariz que subia e se estendia sobre sua cabeça calva, e olhos brancos brilhantes, sem sobrancelhas e como uma estranha marca sob o olho esquerdo. A marca era a mesma do olho de Horus. No centro, Vabizuki flutuava dentro do torso. Quando digo super musculoso, estou falando de alguém tão musculoso quanto os demônios do apetite de Toriko. Meu Deus, parece que o Susanoo do Sasuke teve um filho com o demônio do apetite de Toriko, disse Naruto, chocado. Acho que eu poderia simplesmente ter escrito isso para transmitir a mensagem. O que é isso? Não parece ser feito de chakra ou energia Maken, pensou Kurama, chocado. Este é o meu espírito. Meu ser interior, ao qual posso recorrer para a batalha, disse Vabizuki. Espírito? Naruto repetiu, com os olhos ainda arregalados em choque. Pelo que aprendi, todos têm um desses. No entanto, desbloqueá-lo é praticamente impossível. Originalmente era impossível, mas agora só você e eu podemos despertá-lo, disse Vabizuki. Nós dois. Espera, você quer dizer os braços que eu invoco? São fragmentos incompletos do seu espírito. Você é forte, Naruto, mas não forte o suficiente para despertar seu espírito completamente como um mel. Droga! Então isso significa que Vabizuki ainda é mais forte do que eu, pensou Naruto, com os olhos ainda mais arregalados. De repente, o espírito gigantesco de Vabizuki começou a encolher, e ele desceu até o chão. Uma vez no chão, o ser agora flutuava ao lado de Vabizuki, com um par de pernas. As pernas agora vestiam um shendit, calças largas e sapatos egípcios pontudos, sabe, como aqueles que os guardas do palácio usavam em Aladdin. O quê? Eles também conseguem fazer isso? Naruto questionou ao ver o espírito flutuar para longe de Vabizuki em direção ao local onde seu chapéu havia caído. O espírito pegou o chapéu e se virou para Naruto. Claro, Naruto, disse o espírito com a voz de Vabizuki enquanto tirava a poeira do chapéu fedora, fazendo Naruto ficar boquiaberto.
Espíritos são uma manifestação da nossa vontade. Transparentes para os normais, mas físicos para outros espíritos e energia elemental, seja chakra ou Maken, não importa quanta energia seja investida em seus ataques para ter o efeito desejado de danificá-los, disse o espírito enquanto flutuava de volta para Vabizuki. Vou te dar um pequeno conselho se você quiser danificá-lo. Você precisará envolver seu corpo em elemento se quiser feri-lo com ataques físicos, embora ainda seja difícil, disse o espírito enquanto colocava o chapéu Fedora delicadamente sobre a cabeça de Vabizuki. Espere, deixe-me ver se entendi. É uma manifestação da sua vontade que você pode invocar para a batalha, só pode ser ferida, ou melhor, é melhor que seja ferida por outro espírito, você pode transmitir sua voz para ela para que ela possa dizer o que você deseja sem precisar usar sua boca e barra ou cordas vocais, e pelo que eu senti antes, qualquer dor que eles sintam, você sente? Naruto questionou. Isso mesmo, disse Vabizuki, assentindo com a cabeça. Caramba, é igualzinho a um stand de JoJo's Bizarre Adventure. Meu Deus, isso é muito legal. Mal posso esperar para despertar o meu. Que nome eu dou? Talvez algo tão maneiro quanto Star Platinum ou Crazy Diamond. Naruto começou a tagarelar com um sorriso enorme e empolgado, levando as mãos às bochechas e girando o corpo de um lado para o outro. Vabizuki o encarava com um olhar vago, porém surpreso, com os olhos semicerrados. Será que ele está mesmo agindo como um fã histérico bem na minha frente? Questionou Vabizuki em pensamento. Naruto girou, respirou fundo e expirou ar em seguida. Ok, calma. Preciso me concentrar nas prioridades, disse Naruto para si mesmo. Como diabos alguém que se transformou em algo tão formidável e respeitável pode ter se tornado ainda mais patético? Questionou Kurama com a mesma expressão de Vabizuki. Cala a boca. Não espero que você entenda os sentimentos de um fã de mangá. Naruto respondeu com um olhar irritado e os olhos semicerrados. Você quer dizer fã? Naruto decidiu ignorar a resposta ignorante de Kurama e retornar à tarefa em questão. Ei, Ayato, disse Naruto, chamando a atenção de Vabizuki. Você disse que era impossível, mas agora é quase impossível. Por quê? Perguntou Naruto, voltando-se para Vabizuki com seu olhar calmo e neutro. Pelo que aprendi, apenas pessoas que possuem tanto a energia dos chakras quanto a energia dos Makens podem despertar essas manifestações. Ninguém consegue fazer isso apenas com uma delas, sem a outra, respondeu Vabizuki. Por que é que? Não responderei a isso. Não posso vazar informações tão preciosas quanto essa para o inimigo, disse Vabizuki, inclinando o chapéu para a frente. Tem algo estranho. Ele disse que ninguém consegue libertar um espírito, mas todo mundo consegue. Isso significa que até pessoas do meu mundo conseguem. Pensou Naruto. Não há tempo para pensar nisso, disse Kurama. Espere, Kurama, pelo que ele nos contou, se o chakra e a energia Maken fossem uma só coisa. Naruto falou com seu amigo através da ligação mental entre eles. Kurama permaneceu em silêncio. Ele já havia tido o mesmo pensamento antes, mas ainda era intrigante, pois se ambas as energias deveriam ser uma só, como então foram separadas antes e, pior ainda, para mundos diferentes? Toda essa experiência de estar neste mundo e interagir com Mayonaka Munshakai só fazia surgir mais perguntas. Embora as respostas para essas perguntas tivessem que esperar. Vamos nos concentrar em terminar esta batalha antes de nos aprofundarmos neste mistério, disse Kurama. Concordo. Naruto concordou. De repente, Vabizuki foi consumido por seu espírito, e ambos voltaram a ficar gigantescos como antes, com Vabizuki levitando novamente no centro do espírito. Concordo plenamente com o que você disse antes. Dar nomes a esses espíritos. Eu, particularmente, gosto de nomeá-los em homenagem a alguma divindade. Este, por exemplo, recebeu o nome do deus que considero mais próximo das minhas crenças, Horus. Anunciou Vabizuki, e então uma grande asa do lado direito das costas do espírito se abriu em toda a sua glória. Horus? Perguntou Naruto. O deus egípcio do céu. Ele representa o sacrifício e a proteção e era conhecido como Horus, o guerreiro, e o distante, explicou Vabizuki.
Então é isso que significa. Bom, isso explica Pet Shop, disse Naruto para si mesmo. Horus então agarrou o cabo de sua enorme katana espiritual enquanto sua asa se retraía e, em seguida, desembainhou lentamente a longa lâmina. Não se curve, disse Wabizuki, olhando para Naruto, que o encarava com raiva. Com licença. Acho que não ouvi direito, disse Furan para Azuki. Azuki então bateu as mãos na mesa repentinamente, em frente a Furan. Vocês me ouviram? Vamos todos nos juntar ao Naruto para chutar a bunda daquele desgraçado! Exclamou Azuki. Sim. Nós somos a cavalaria! Exclamou Kimi enquanto ela e Sasha preparavam seus trajes. Não acho que isso seja sensato, disse Yuka. Isso vindo de você, de todas as pessoas? Disse Furan, surpreso. Concordo com eles, presidente. Acho que devemos ir ajudar o Naruto, expressou Haruko, manifestando sua preocupação. Entendo, mas não é aconselhável se precipitar nessa situação, argumentou Furan. Poderíamos ligar para o Jin sim. Tenho certeza de que ele poderia ajudar, disse Urushi. É verdade, mas acho que Naruto não aprovaria o envolvimento dele. Parece que ele não quer Tengoku no Mon envolvido nisso de jeito nenhum, disse Takeru. É verdade. Por isso, devemos ir todos juntos. Exclamou Sasha com determinação. Essa sua lógica não faz muito sentido, Sasha, disse Megami enquanto liam o livro. Não importa. Naruto faz parte do Makenki e é nosso trabalho acalmar as brigas, disse Sasha. Ela tem razão, e essa briga está causando um caos enorme na cidade, então temos que entrar na briga antes que eles explodam tudo sem querer, disse Azuki. Ou até mesmo causar um terremoto. Disse Kimi. Mas o que poderíamos fazer? Ambos são demônios, disse Urushi, mas então levou 3 tapas dos colegas de quarto de Naruto. Não chame o Naruto assim. Azuki, Kimi, Sasha e Haruko repreenderam Urushi. Certo, desculpe por isso. Disse Urushi com as 2 bochechas vermelhas, e então caiu no chão. Esqueçam essa história de Naruto e a palavra demônio na mesma frase, ela tem razão. O que podemos fazer para ajudá-lo? Comparados a eles dois, somos apenas formigas, disse Kengo. As formigas são as criaturas mais fortes do planeta. Elas conseguem levantar 5.000 vezes o próprio peso, disse Sasha com um sorriso enquanto flexionava os músculos. Não é esse o ponto, disse Kengo. Não importa. Nós vamos continuar. Porque o Naruto-kun é nosso amigo, camarada e, para alguns de nós, nosso namorado. As últimas palavras de Kimi fizeram Sasha, Azuki e Furan corarem intensamente. Uau! A amantes não é bem a melhor palavra para descrever nós 4 para ele, disse Furan, sentindo-se muito constrangida e com as bochechas vermelhas de vergonha. Pelo menos ainda não, disse Sasha com um sorriso, fazendo Azuki e Furan corarem ainda mais. Não abandonaremos nossos camaradas. A vontade e os ideais de Makenki são os mesmos da vontade do fogo de Konoha. E como os shinobi do mundo de Naruto-kun, avançaremos para salvar nosso amigo, camarada e amado. Exclamou Kimi com orgulho e determinação. Sim. Sasha exclamou, empolgado. Não é bem assim que eu diria, mas na verdade foi muito melhor do que eu diria, disse Azuki com um sorriso e os braços cruzados. Bem, já que você apresentou argumentos tão convincentes, acho que posso encontrar em meu adorável coração a oportunidade de me juntar ao seu pequeno grupo de cavalaria, disse Megami com um sorriso irônico enquanto fechava o livro. Eu também irei. Exclamou Takeru com determinação. Sério? Disse Kengo, arqueando uma sobrancelha. É isso aí. Vamos lá, cara. O Naruto é nosso irmão. Ele sempre esteve lá por nós, e agora é a nossa vez de estarmos lá por ele, disse Takeru. Suspiro tudo bem. Pelo nosso irmão. Kengo disse com um sorriso irônico, e Takeru retribuiu o sorriso. Se o Uzui-kun for, eu também vou, disse Yuka. Oh, Yuka-chan. Kengo disse com corações nos olhos. Uzui-kun. Yuka disse, correndo intensamente. Por favor, não se beijem agora, disse Furan enquanto Kengo e Yuka se abraçavam, a um passo de se beijarem.
Eles se separaram, corados, com Quengo coçando a nuca, nervoso, enquanto Yuka exibia seu sorriso casual. Quero ajudar o Naruto tanto quanto qualquer outra pessoa, mas precisamos reconhecer nossos limites. Além disso, devemos acreditar no Naruto. Afinal, ele é o Naruto, disse Furan com um leve sorriso. Eu acredito no Naruto tanto quanto qualquer outra pessoa, mas todos se viraram para ver Fuina olhando pela janela. Por acaso algum de vocês o viu usando aquilo? Fu perguntou com uma expressão de medo e choque, apontando para a Manoara. E não também demonstrava medo e choque, com uma expressão felina no rosto. Os outros olharam pela janela e viram um ser roxo enorme em cima de Manoara, com uma grande katana roxa em punho. Todos encararam o ser em puro choque antes de dizerem qualquer outra palavra. Nós vamos, disse Furan com um novo olhar determinado. Naruto saltou alto para evitar um golpe vertical, mas Horus mudou de direção rapidamente e desferiu outro golpe vertical. Naruto rapidamente invocou seus braços espirituais, agarrou-se ao chão e se puxou para baixo. Canhão bucal! Gritou Naruto, disparando um raio de energia pura pela boca. Horus girou sua lâmina rapidamente, bloqueando o raio, e desferiu um golpe de karatê em Naruto. Naruto envolveu seu corpo em energia Muku e se esquivou do golpe, mas a onda de choque o arremessou para longe. Naruto lançou vários pergaminhos azuis minúsculos que produziram mais clones. E estes, junto com Naruto, formaram 2 Rasen Shurikens e os lançaram contra Horus. O espírito, porém, rapidamente estendeu suas asas e se cobriu com elas bem antes do impacto. De repente, um golpe de katana atingiu os clones de Naruto, acertando a todos. Felizmente, Kurama agiu rapidamente e liberou grande parte de sua energia, envolvendo Naruto em um manto de chakra de 6 caudas e tentando bloquear o golpe. Porém, o manto de chakra não foi suficiente, e Naruto foi arremessado contra o chão, gritando de agonia enquanto um rastro de sangue voava pelo ar. Naruto caiu no chão, gritando enquanto segurava ao lado sangrando. A katana havia aberto um grande e profundo corte no torso de Naruto. Se Kurama não tivesse agido rápido, Naruto teria sido cortado ao meio. Meu Deus, a dor! Preciso lutar contra ela. Naruto se ajoelhou ao perceber uma grande sombra sob ele. Olhou para cima e viu a enorme katana descendo para apunhalá-lo. Naruto rapidamente canalizou energia Muku para as mãos e os pés e saltou a tempo de evitar a katana, que causou uma onda de choque enquanto nuvens de poeira e terra voavam da ferida recente no chão. Infelizmente para ele, a mão livre de Horus o agarrou rapidamente, ergueu do chão e começou a espremer sua vida até a morte. Os gritos de Naruto ecoaram pela área. Correndo em direção a Manoara, os membros do Mackenki disparavam em direção à montanha, quando de repente ouviram Naruto gritar de agonia. Meu Deus, ele está ferido! Exclamou Haruko, preocupada. Poucos instantes depois, todos o ouviram gritar de agonia novamente. Naruto-kun! Kimi gritou seu nome com medo e preocupação. Mais rápido! Gritou Azuki enquanto todos aceleravam o passo, ouvindo os gritos de agonia de Naruto. Por favor, não morra, Naruto pensou Azuki, começando a chorar. Enquanto isso, de volta ao mundo shinobi, na fronteira de Kaminari no Kune, terra do relâmpago, um grupo de 5 shinobi de Konoha aguardava reforços. Idiotas! Estão nos fazendo esperar aqui quando poderíamos simplesmente descer e terminar essa missão de uma vez por todas, disse Anko, irritada, encostada em uma árvore com os braços cruzados. Não se preocupe, Anko-chan, disse Gai. Não me chame de Chan, disse Anko. Tenho certeza de que meu rival mais jovem, Kakashi, e sua equipe chegarão a qualquer minuto. Estamos falando de Kakashi Ataque. O homem mais conhecido por chegar atrasado até o próprio funeral, disse Anko como uma expressão apática. Mas isto é diferente. O sucesso desta missão resultará no retorno seguro do seu maior aluno. Esta é uma missão para trazer Naruto-kun de volta. E como seu amigo, estarei lá e darei toda a minha força juvenil para ajudar a obter a joia que completará a ondulação. Gai gritou com muita juventude enquanto seu punho se erguia para o céu.
Neji, Shoji e Shino ficaram de lado, em silêncio. Normalmente, Neji suspiraria com a personalidade exuberante de seu sensei, mas desta vez ele estava realmente do lado dele. Neji jurou que daria tudo de si para ajudar a obter a joia e trazer Naruto de volta. Shoji e Shino sentiam o mesmo. Vou lhe dar 10 segundos, disse Anko. Não há necessidade nenhuma. Todos ouviram uma voz e se viraram para ver Kakashi, Jiraiya e Yamato chegarem. Então é isso. Time Ero, disse Anko. Isso é meio desnecessário. Quer dizer, eu não sou um pervertido, disse Yamato com os olhos semicerrados e uma gota de suor na testa. E eu sou Yuki Fujikaze, disse Anko com um sorriso malicioso, fazendo Yamato gemer. Então, por que Jiraiya-sama está aqui? Essa missão será mesmo tão perigosa assim? Perguntou Shoji. Isso mesmo, disse Kakashi. Kakashi e eu já enfrentamos um dos guardiões em Iva, e pelo que pudemos deduzir, já que todos eles dominam o elemento mais conhecido de cada reino, este será o mais perigoso, pois provavelmente usará relâmpagos, explicou Jiraiya. E se não for isso, estaremos entrando em território de Kumo. As forças deles são as mais poderosas depois de nós, então teremos que ficar em alerta máximo, disse Yamato. Isso explica por que eu e Neji estamos aqui, disse Shino. Isso mesmo. Vocês dois ficarão de olho em qualquer ninja de Kumo. O guardião pode atrair a atenção deles, então contamos com vocês dois para nos manter informados, disse Kakashi. Qual será o nosso plano de ação quando eles aparecerem? Perguntou Neji. Vamos lidar com isso quando chegarmos lá, disse Jiraiya. Jiraiya-sama, se me permite perguntar, como foi enfrentar um deles? Perguntou Gai. Os olhos de Jiraiya se estreitaram ao se lembrar da besta de pedra gigante que ele e Kakashi enfrentaram em Iva. Jiraiya e Kakashi chegaram a uma grande formação rochosa. Jiraiya fez uma série de selos de mão e então bateu com a mão na rocha, fazendo com que o selo branco se formasse nela e parte da superfície da rocha deslizasse para o chão, revelando a joia amarela flutuando em seu interior. Que estranho! A rocha tem apenas o dobro do tamanho de um ser humano normal, e mesmo assim a joia está flutuando lá dentro sem nenhuma segurança, disse Kakashi. Eu não diria isso. Uma voz muito grave falou, chocando os dois, enquanto o buraco se fechava instantaneamente. De repente, o chão tremeu e o piso abaixo começou a se partir, enquanto a formação rochosa começava a se erguer. Kakashi e Jiraiya recuaram bruscamente ao verem um ser feito de pura rocha emergir do solo. Caramba! Isso é algo que não se vê todo dia, disse Jiraiya enquanto ele e Kakashi encaravam o enorme golem. Um par de ninjas de Konoha. Eu esperava que alguém mais parecido com os shinobi desta terra ou os de Kumo viesse atrás disso, disse o guardião de pedra gigante, olhando para os dois. Então, grandalhão, quais as chances de você nos dar essa joia sem reclamar? Perguntou Jiraiya com um sorriso. Muito baixo. Se quiserem esta joia, terão que tirá-la das minhas mãos de pedra, disse o guardião. De repente, o chão começou a tremer e se partir, e grandes pedaços de pedra começaram a se erguer e flutuar no ar. Jiraiya e Kakashi olharam ao redor e viram as pedras flutuando e cercando a rocha, girando em um padrão semelhante a um tornado. Parece que esta será uma luta em que teremos que dar tudo de nós desde o início, disse Kakashi, enquanto agarrava a parte torta de sua bandana e a levantava para revelar seu Sharingan. Você tem razão, disse Jiraiya, mordendo o polegar e fazendo alguns selos de mão. Kushiose no Jutsu. De repente, em meio a nuvens de fumaça, surgiram em seus ombros os sábios sapos Fukazaku e Shima. Jiraiya, rapaz, suponho que nos invocou para entrarmos no modo sábio, não é? Disse Fukazaku. Isso mesmo, disse Jiraiya, concentrando-se em seguida. Contra essa coisa. É melhor você invocar a Gamabunta-chan também, disse Shima. É só convencê-lo a ajudar quando eu o invocar, disse Jiraiya, agora em seu modo sábio. Kakashi já tinha ouvido falar disso por seu sensei, mas a aparência de Jiraiya, com seus estranhos olhos de sapo, dentes irregulares e um nariz bulboso e verrugoso, fez com que uma gota de suor escorresse por sua testa.
De repente, Jiraiya bateu a mão no chão e, em uma grande nuvem de fumaça, Gamabunta apareceu com Jiraiya em cima de sua cabeça. Jiraiya, o que significa isso? Exclamou Gamabunta. Cala a boca e se prepara para transformar essa pedra em pedrinhas minúsculas, disse Shima. Entendi, Shima-sama, disse Gamabunta enquanto preparava sua grande tanto. Preparem-se. Vocês estão prestes a sentir a fúria de Jiraiya, o valente, e dos grandes sapos do Monte Myoboku. Gritou Jiraiya em sua pose mais famosa. Foi preciso muito esforço da nossa parte enfrentar aquela coisa. Nós nem sequer a derrotamos de verdade. Eu pulei para dentro da boca de Gamabunta e fui disparado de lá como uma bala direto para a mão que segurava a joia. Por sorte, Kakashi a atingiu como uma poderosa técnica de relâmpago que a atordoou, senão não teria funcionado, disse Jiraiya. O objetivo não é derrotar esses seres, mas sim tomar a joia de suas mãos, explicou Yamato. É só isso. Então vai ser mais fácil do que eu pensava, disse Anko com um sorriso confiante. Não fique tão confiante, Anko. Pelo que sabemos, esse guardião pode ser feito inteiramente de relâmpagos, disse Kakashi. Então é uma sorte termos você, disse Anko, dispensando-a com um gesto de mão. Isso é um elogio. Não esperava isso de você. Kakashi brincou com um sorriso discreto. Aproveite, porque você nunca mais terá outra dessas minhas, disse Anko com um sorriso maroto. Yoshi. Agora que estamos todos juntos, vamos recuperar a joia com toda a força da juventude. Gai exclamou com entusiasmo e jovialidade, saindo correndo em seguida. Ele nem sabe onde fica, sabe? Questionou Yamato. Ele vai perceber. Só dê um tempo para ele, disse Kakashi. Bem, não vou ficar esperando aquele viciado em velocidade voltar. Então nos mostre o caminho, ordenou Anko. Kakashi suspirou e decidiu ouvir, já que é melhor não ficar do lado ruim de Anko, nunca. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.